O livro de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 25, começando no 23, diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que é profunda, cheia, completa, perfeita. Que possamos, ó Pai, entendê-la, possamos recebê-la, possamos não apenas ouvi-la, mas sermos cumpridores dela. Que o Senhor abençoe agora com o teu poder, que eu possa pregar com eficácia esta manhã, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã. E o que nós vamos fazer hoje, nós vamos encerrar essa série que estamos fazendo aos domingos de manhã, sobre o tema de conversão. É a sexta parte, e eu vou querer fechar com chave de ouro, eu creio que não hoje, mas talvez no domingo que vem, pregando uma mensagem no culto da noite, que vai fechar com uma chave de ouro, digamos assim, esse tema de conversão. Mas hoje vamos fazer a última parte matinal deste tema de conversão, e nós já cobrimos várias coisas importantes, não vou repeti-las aqui hoje, mas só para relembrar, para a gente ficar a par e contextualizado no que nós temos visto nas últimas semanas. Nós vimos na semana passada que quem converte é Deus. É Deus que converte. O homem, quando tenta mudar, o homem, quando mete a mão na massa, digamos assim, ele não converte, ele perverte. Aí nós vemos a diferença. Quando Deus converte, conversão é uma coisa do bom para o melhor, uma coisa que melhora. E a perversão é ao contrário, é o oposto. É quando uma coisa ela é prejudicada, ela é deteriorada, ela fica pior do que estava antes. E nós vimos vários exemplos disso na semana passada. O fato que Deus converte e o homem perverte. Mas hoje nós vamos ver outro fator importante na salvação. E nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre salvação, conversão, no que diz respeito a negar a si mesmo. É um fator muito importante da conversão. Não existe conversão. Deus, lembrando que é Deus que opera. Nós não nos convertemos. Tá? Nós não temos essa capacidade, nós não temos esse poder de nos converter, de nos mudar, de nos melhorar. Deus faz isso. Agora nós precisamos criar condições propícias, um ambiente propício em nossa vida que permita que Deus vá lá e Ele faça a mudança. Então a conversão tem duas partes. A parte de fazer a mudança, a conversão real, é Deus que faz. Mas nós somos responsáveis de criar aquele ambiente, aquelas condições em nossas vidas que vai fazer com que Deus faça isso. E uma das coisas importantes para criar esse ambiente propício, para que Deus faça a conversão e a transformação em nossas vidas, é justamente a questão de negar a si mesmo. Se a gente olhar na Bíblia, nós vamos ver muitos exemplos de pessoas que foram mudadas, foram transformadas. Temos aqui, por exemplo, Pedro. Pedro, que era um pescador profano, um pescador incrédulo. Ele praguejava, ele era mundano, tinha uma boca meio exagerada. Ele incrédulo por quê? Quando Jesus falou para ele zarpar de novo e jogar as redes no mar, o que foi que ele fez? A Bíblia fala que ele jogou a rede. A rede. Pegou tanto peixe que quase rasgou as redes e quase afundou os barcos. Foram barcos puxar uma rede e quase afundou os barcos. Por quê? Porque Jesus falou, joga as redes. Pedro, desobediente, sem fé, só jogou uma e acabou quase que afundando os barcos. Agora, esse mesmo Pedro, sem fé, foi transformado naquele mesmo Pedro, que no meio da tempestade, no meio da noite, Jesus falou, Pedro, sai do barco e venha. E ele saiu. Então, o mesmo Pedro, que era incrédulo e era profano, se tornou no apóstolo do amor, se tornou naquele apóstolo que foi o único que saiu do barco e de fato andou sobre as águas. E aquele, de acordo com o livro de Atos, cuja própria sombra curava as pessoas. A sombra dele passava e isso curava. Ou seja, o que foi que fez essa transformação na vida de Pedro? Foi Pedro? Não, não foi Pedro. Pedro não tinha condições de fazer isso. Foi Deus que fez e operou essa transformação. Nós vemos João. O apóstolo João, ele era vingativo. Ele que falou, quando as pessoas estavam pregando e zombando de Jesus e pregando contra Jesus, ele falou, Jesus, quer que eu ore e chova fogo do céu e destrua eles?
Quer dizer, ele era bem sanguinolento, ele queria mesmo que a coisa pegasse fogo, literalmente. E ele foi conhecido também como apóstolo do amor, aquele apóstolo que se deitava no colo de Jesus, que era amoroso, que era doce, que era tenro. Quem fez essa operação não foi João que se transformou, foi Deus que transformou. Nós temos também a samaritana, aquela samaritana de má fama, que nós lemos no livro de João, que ela falou que tinha um marido, e Jesus falou, não, esse não é o seu marido, e os outros 3, 4 que você teve também não foram seus maridos. Então, uma mulher de má fama, e o que foi que aconteceu? Ela se transformou numa mensageira do Evangelho, poderosíssima. Ela falou com Jesus, ela foi para a cidade, deu o testemunho dela, chamou as pessoas e fala que um monte de gente veio e ouviram Jesus pregar e foram salvos. Por quê? O que foi que transformou essa mulher de má fama para uma heroína da fé? Foi o quê? Foi ela? Não foi ela. Foi Jesus, foi Deus. E tudo isso são transformações. Nós vemos Saulo, conhecido como apóstolo Paulo, mas Saulo era um perseguidor dos irmãos. Ele prendia, ele matava, ele segurou as túnicas dos homens que apedrejaram Estevão. E depois nós vemos aqui que esse perseguidor sanguinolento do evangelho se tornou o Paulo, que foi justamente o apóstolo para os gentios. E que foi um apóstolo que tanto sofreu, que tanto fez, que escreveu boa parte do Novo Testamento. Como que essas pessoas foram transformadas? Como que alguém tão inimigo, alguém tão antipático, alguém tão contrário com a causa de Cristo, pessoas tão carnais, pessoas tão desespiritualizadas, se tornam essas pessoas tão transformadas e convertidas? Foi Deus que fez. Mas todas elas envolviam uma parte deles. Essas pessoas tinham uma parte a cumprir. Essa criação do ambiente propício. Então, hoje eu quero responder 2 questões a respeito desse tema de conversão, falando sobre negar a si mesmo. Olha comigo no versículo 23, e nós vamos ver aqui que a questão de negar a si mesmo, dentro do contexto de conversão, é uma questão de direção. Uma questão de direção. Olha o que fala 23. É Jesus falando aqui, né? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. Não existe conversão sem mudança de direção. Veja bem, não existe conversão sem mudança de direção. Quem faz a conversão é Deus, mas quem muda a direção somos nós. Então, se nós não mudarmos a direção, Deus não vai operar a conversão. E o que acontece é que muitas pessoas não querem mudar a direção, aí eles vão querer operarem a conversão, e o que acontece é que vai resultar numa perversão, como nós vimos semana passada. Então não é para a gente tentar se mudar, porque nós vamos fracassar, vai fracassar, pode escrever que eu assino embaixo. O que nós temos que fazer é deixar a conversão na mão de Deus. Agora a gente tem que fazer o quê? Mudar a direção. Se a gente olhar aqui, essa questão aqui de direção fala sobre vir após mim. Vir após mim quer dizer siga-me. Então a pessoa não estava seguindo. Então tem que começar a seguir. Siga-me. Você muda de direção. Você não segue mais A, você segue agora B. Temos também aqui vir após mim e o siga-me. Tudo indicando uma mudança de direção. Agora, a gente entender a importância na mudança de direção para que haja conversão é porque se ensina muito aí, infelizmente, justamente o oposto. Ensina-se aí que é o seguinte: você não precisa fazer nada. Deus vai, de um dia para o outro, magicamente, sem ninguém saber os critérios, mas Deus vai mudar, transformar você. E quando Ele fizer isso, aí você muda de direção. Você vê a falácia da coisa? Quando Deus me transformar, eu vou deixar de fumar, beber, roubar, mentir, fofocar, blá, 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 blá. Mas eu estou esperando Deus me converter, Deus me transformar. E Deus não vai transformar, porque a ordem não é conversão, mudança de direção. É o contrário. Primeiro a gente muda de direção. Primeiro a gente nega a si mesmo. A gente toma a nossa cruz, vai após Cristo, a gente segue Ele. E quando Deus vê isso, aí Ele opera a transformação. E o que se ensina muito por aí é justamente o oposto.
Então existem legiões e multidões de pessoas que estão basicamente assim, ó, de braços cruzados, vivendo do mesmo jeito que sempre viveram, fazendo tudo o que sempre fazia, não deixando de fazer nada que nunca deixaram de fazer, esperando a transformação que não virá. E como a transformação não vem, eles começam a eles mesmos querer fazer a transformação, e nós sabemos no que isso dá. Então, essas palavras aqui que Jesus falou no versículo 23, é claro. E começa dizendo o seguinte aqui, olha, e dizia a todos, Jesus falou, dizia a todos, isso vale para qualquer um. Isso não é para alguns especiais, isso é para todo mundo. Eu citei alguns exemplos aqui de pescadores, a mulher de uma fama, Paulo, um doutor da lei. Então, não interessa a sua posição, se você é rico, se você é pobre, se você é alto, se é baixo, se é homem, se é mulher, se você é inteligente, se você não é inteligente, se você é jovem, se é velho, se é casado, se é solteiro, todos. Está valendo para todo mundo. Isso vale para todo mundo. Se alguém quer, não é isso que fala aqui, e dizia a todos, se alguém quer. Algumas semanas atrás nós vimos o ingrediente mais importante da conversão. Era o quê? Querer, era vontade. Olha aqui, se alguém quer. Deus fala para todo mundo, se alguém quer vir após mim, ou seja, mudar de direção. Se você quiser vir após mim, a gente precisa querer. Repetindo o que nós já vimos, conversão, transformação, assim como a salvação, nunca é forçada. Se quer vir após mim, Deus não vai forçar a salvação nem a transformação em ninguém. Se você quer, Deus dá. Se você não quer, também não tem problema. Nós vamos ver as consequências desse não querer. Mas não é forçado. E por último, a mudança de direção, que é a prova real. Tá? Você falar, eu quero. Você pode encher o peito, abrir a boca e falar bem alto, eu quero. Mas se você não muda de direção, se você não vai após Cristo, se você não toma a sua cruz, se você não se nega, então na realidade está falando com a boca. E tem muito disso, né? A Bíblia fala muitas vezes, esse povo, ele me adora com a boca, mas o seu coração está distante de mim. Então é muito comum, sabe, a gente pensa que a gente, eu sei o que eu vou fazer, vou falar uma coisa e fazer outra. Gente, Eclesiastes está escrito, não há nada novo debaixo do sol. Todo truque, toda artimanha já foi feito, refeita, conhecida, está tudo aqui. É só a gente ler, aprender e saber. Mas a primeira coisa é que tem que haver uma mudança de direção. E essa mudança de direção chama-se negar a si mesmo, é uma questão de se negar. Se eu estou andando na minha direção, e Cristo fala para eu mudar de direção e ir após Ele, seguir a Ele, então precisa haver o quê? Uma mudança da minha direção. Eu preciso negar a mim, negar a minha direção, negar a minha vontade, negar o que eu quero, negar o que eu acho, o que eu penso, negar a mim, para quê? Para seguir após Ele. Pensar o que Ele pensa, achar o que Ele acha, fazer o que Ele quer, traçar os caminhos que Eles querem. Aí nós mudamos de direção, aí nós estamos nos negando. E quando nós nos negamos, esse é o ingrediente principal para a transformação. Então, negar a si é seguir a Cristo. Jesus falou que não podeis servir a dois mestres. Não foi isso? Falando sobre dinheiro. Ou você vai seguir a Mamon, ou você vai seguir a Deus. Mas ninguém vai ter dois mestres. Isso vale também para o seguinte, eu não posso seguir o meu caminho, não me negar, e ao mesmo tempo seguir a Cristo. Ou eu vou ter que negar alguém. Ou eu vou negar a Cristo, ou eu vou negar a mim. Ou eu vou seguir a Cristo, eu vou seguir a mim. Eu não posso seguir a mim e a Cristo ao mesmo tempo. Eu não posso negar a mim e ao mesmo tempo negar a Cristo, negar... Não tem, é um ou outro, gente. É uma escala, ou a gente vem para cá, ou a gente vem para lá. Não tem como ir para os dois lados. Então, negar a Cristo seguir a Cristo é negar a si mesmo. Agora, essa mudança de direção, essa negação de si, ela vai ter um custo. Ela vai ser penosa e ela vai ser dolorosa. Inclusive, Jesus usou o termo aqui, tome cada dia a sua cruz. Veja bem, cruz, hoje em dia a gente usa cruz no pescoço, a gente usa a cruz como um enfeite, a gente usa a cruz nas nossas casas, usa a cruz... Mas naquela época, a cruz era a mesma coisa do que ter uma forca. Uma forca. Cruz era sinal de sofrimento e morte.
E quando Jesus falou, tome sua cruz, ele estava dizendo, carrega alguma coisa que vai ser penoso, vai ser difícil, vai ser desagradável. Então, essa questão de se negar e seguir a Cristo, vai ter conflito, vai ter batalha. Por quê? Vai ter batalha com a nossa carne, a nossa vontade. E lembrando que o diabo, o mundo e a carne estão lutando contra a gente, são os três inimigos do cristão, o mundo, a carne e o diabo. E eles três estão lutando e vai ser difícil, porque o mundo, a carne e o diabo, eles vão querer que a gente faça a nossa vontade. Veja bem, o diabo, ele não se incomoda o que você faça, conquanto que não for seguir a Cristo. Então, ele não quer que você negue a si mesmo. Quer dizer, ele quer que você negue a si mesmo. Não, calma aí, deixa eu pensar direito. Ele não quer que você negue a si mesmo. Ele quer que você negue a Cristo. Ele não quer. Qual foi o grande problema de Lúcifer? Ele falou, eu serei como o Altíssimo. O problema de Satanás não é que ele quer ser o contrário de Deus. Muita gente, eu até comentei isso ontem evangelizando, Satanás não quer ser diferente de Deus. Ele não quer ser contra Deus. Ele quer ser Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele não falou, eu vou ser tudo que Deus é, eu vou ser o contrário. Não. Falando até com uma pessoa muito desinformada ontem, ela falou assim, não, mas então, por que o diabo está destruindo o mundo? Eu falei, o diabo não está destruindo o mundo. O diabo não quer destruir o mundo. O diabo quer ser o Deus desse mundo. O fato que o mundo está sendo destruído é uma consequência do fato que ele é incapaz de manter. Sabe o que sustenta o universo? Deus. Amém. E como cada vez mais o diabo tem os seus tentáculos cada vez mais profundamente no sistema do mundo, porque o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala, o que acontece é que como consequência disso está tudo saindo do equilíbrio e está tudo ficando fora de controle. Mas a intenção do diabo não é destruir o mundo, ele quer ser o Deus desse mundo. E quem vai destruir o mundo não é o diabo. Deus vai destruir o mundo, porque vai chegar num ponto tão deplorável que Deus vai ter que detonar essa terra e criar um novo céu e uma nova terra, como fala lá em Apocalipse. Mas Deus, o diabo não quer ser contrário de Deus, o oposto de Deus, ele quer ser Deus. E ele quer que você seja Deus, ou seja, em vez de você seguir Deus, você seja o seu Deus e você siga o que você quiser. O que foi que ele falou para Eva lá no Jardim do Éden? Deus sabe que no dia que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus. Veja bem, Eva foi tentada não para ser o contrário de Deus, mas para ser como Deus. Então o diabo vem, a carne vem, o mundo vem e fala, olha, esqueça Deus. O mundo não fala isso, esqueça Deus. A Bíblia é bobagem, Deus não existe, o mundo não fala isso. A carne é contrária a Deus, por quê? Porque é caída, nosso coração é mal perverso, Deus não criou ele assim, mas assim ele é hoje. E o diabo vem e fala, não siga nada, siga a sua vontade, faça o que você quer, não se negue. Não diga não a você mesmo, faça o que você quer, o que você pensa, o que você acha, ande pelos seus caminhos, faça o que você quer, não se negue. Jesus vem e fala o quê? Não, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Então vai ser uma cruz, no começo. Vai ser difícil no começo. Vai ser pesado no começo. No começo vai ser tudo isso. Vai ser alguma coisa que a gente vai ter que fazer isso a nível diário. A Bíblia fala o quê? Tome cada dia a sua cruz. Não pode dar trégua, gente. Não pode dar férias nisso. Ele não pode pensar que, não, eu já fiz isso durante uma semana, agora eu vou ter um dia de folga. Não faça isso. É algo diário, é constante. No começo, como eu falei, vai ser difícil, mas é uma decisão, uma batalha, um conflito diário. No início vai sim ser sofrido. Pastor, mas se for difícil e penoso, eu não quero não, para mim, isso aí não. Quero não. Eu quero água e sombra. Eu não, sabe, essa história de conflito, de cruz, isso daí não faz o meu gênero, não. Mas o problema é o seguinte, gente, se a gente não tomar a nossa cruz, porque vai ser difícil, vai ser pior depois. Se a gente não passar por esse processo. Porque no início é difícil, mas ao progredir vai ficar melhor e mais fácil. Vai ficar melhor e mais fácil. Sabe por quê? Porque Jesus vai estar do seu lado. Agora, quando a gente se recusa a tomar a cruz, a gente está sozinho. E quem está do nosso lado, quem é? O diabo. A carne, o nosso coração, o mundo. A Bíblia fala, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Negar a si mesmo é resistir ao diabo. O diabo vem e fala, não se negue, eu vou me negar. Sabe o que é isso? É resistir ao diabo.
E quando você resiste o diabo, quando você se nega e segue a Cristo, submete-se a Cristo, submeta-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá. O diabo corre. Então é difícil, mas fica mais fácil, porque quando você começa a fazer, o diabo corre, a carne fica mais fraca e subjugada, e o mundo não tem aquela atração que uma vez tinha. Se a gente não tomar a cruz a cada dia, o diabo não foge, fica na sua cola, a carne fica mais forte, e o mundo te chama, ele encanta, ele hipnotiza, ele seduz, ele atrai. Por quê? Porque você não está negando a si mesmo. Então veja bem, é ruim a cruz é ruim. Mas você tem que entender que Jesus, representando a cruz, passou pelo sofrimento, pela morte, mas ele ressuscitou. E nós podemos ter uma nova vida transformada através da cruz. Agora nós temos que abraçar a cruz. Que cruz? De se negar. De dizer não para si, dizer não para as suas vontades, dizer não para os seus pensamentos, seus raciocínios, seus desejos, e você se negar, tomar sua cruz a cada dia e seguir a Cristo, ir após Ele. Aí Deus opera a transformação. Aí você vai perceber que você não quer mais aquelas coisas do mundo, não são tão mais atraentes e apetitosas como você via antes. A carne se torna mais fraca e mais fácil de controlar. E o diabo correu faz tempo. Agora a gente precisa negar a si mesmo. Lembrando disso, eu já falei sobre isso antes, mas o diabo, as coisas do diabo e da carne e do mundo, elas começam fácil. Sempre é mais fácil você tomar a opção mundana, carnal e do inimigo. Sempre vai ser o mais fácil no começo. Mas depois do começo fácil, a coisa vai o quê? Vai se complicar de um modo. E aquela facilidade vai evaporar de um jeito. E você vai estar amarrado, atolado, numa situação que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê o que fazer. Mas começou fácil. Começou fácil. É como dívida de cartão de crédito. Começo é fácil, né? Estou sem dinheiro, quero alguma coisa, tchim, passa o cartão. Não pagou a fatura, mas eu quero outra coisa, tchim, passa o cartão. Daqui a pouco fica aquela bola de neve, juros em cima de juros, cobrança em cima de cobrança, você não consegue nem pagar o mínimo. Começou tão fácil, era só tchim, passar o cartãozinho, era tão fácil. Complica. Já com Deus não, as coisas de Deus, elas podem começar difíceis, como Jesus falou, e Jesus não mente. O diabo mente. O diabo vem para você e fala, é fácil. Não se negue, vá-se embora. Vai ser uma festa. Vai ser um piquenique, vai ser uma maravilha. Está mentindo. Jesus não mente. Ele fala assim, tome cada dia a sua cruz. Ele falou, vai ser uma cruz. Vai ser todo dia. Vai ser uma cruz. Então, as coisas que Deus, as coisas do Espírito, elas começam difíceis para a gente, mas depois elas ficam fáceis. Por quê? Porque Jesus está conosco, estamos sendo cooperadores de Cristo, estamos cooperando, nós somos copilotos dele, ele está pilotando a nossa vida, nós somos os copilotos, podemos confiar, a coisa vai melhorar. A coisa vai melhorar, mas nós precisamos primeiro o quê? Negar a si mesmo, tomar cada dia a nossa cruz e seguir após Cristo. E o crente que escolhe o fácil de não se negar, o fácil de não seguir a Cristo, o fácil de não tomar sua cruz a cada dia, o crente que faz isso, ele acaba se complicando muito. Eu queria que houvesse que eu pudesse usar uma expressão mais forte do que muito, mas muito mais tarde. O crente que morde a isca do fácil hoje, se acaba lá na frente, se complica lá na frente, se compromete lá na frente, impossibilita Deus operar na vida dele lá na frente, vai criar cicatrizes, sequelas e consequências lá na frente. Por quê? Porque escolheu o fácil hoje. Jesus fala, não, hoje, tome sua cruz, lá na frente vai ser uma maravilha. Você vai ser transformado. O diabo vai sair da sua cola, a carne vai estar subjugada e dominada, o mundo não vai lhe atrair, vai ser muito melhor, muito melhor. Agora a gente precisa fazer a nossa parte. E o crente que escolhe o fácil também nunca é convertido.
E por nunca ser convertido e transformado, vai seguir a sua vida vivendo de forma carnal e tola. E colhendo as consequências. E colhendo os frutos da tolice e os frutos da carnalidade. Temos visto isso quando a gente estudou a vida de Jacó. Colhendo a tormenta. Sabe? Gente, se Jacó passou por aquilo, não pense que eu e você somos isentos. Não, nós não somos isentos. A gente vai colher o que a gente plantar. Se a gente semear o vento, vamos colher a tormenta. Né? Mas já é outro estudo, já é outra conversa. Mas não se negar, a gente pode se resumir da segunda forma aqui. Olha no versículo 24. Quando a gente se recusa a se negar, o que nós estamos fazendo é assim. Jesus falou. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, o que quer dizer salvar a sua vida? É não se negar. Se negar é pegar a sua vida e falar, Jesus, está aqui minha vida. Eu estava indo por aqui, eu vou ir por aqui. Eu estava pensando assim, eu vou pensar assado. Eu era uma coisa, agora eu estou mudando. Você está perdendo a sua vida. Você está abrindo mão daquilo que você queria, pensava, achava. Está perdendo ela. E aqui fala, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Ok, você quer salvar a sua vida? Perca para Cristo. Porque se você não perdê-la para Cristo, você vai perdê-la para o mundo, o pecado e a carne. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, ou seja, qualquer que por amor a Cristo perder a sua vida, ou seja, negar a si mesmo, vai o quê? A salvará. A única forma que nós temos de salvar a nossa vida é perdendo ela para Cristo. É se negando, é tomando a cruz e dizendo, Deus, eu estava indo por aqui, eu quero ir por aqui agora. Eu quero perder a minha vida e entregá-la a Ti. Porque só fazendo isso nós vamos salvá-la. Porque se a gente não salvá-la, nos negando, tomando a cruz a cada dia seguindo a Cristo, o que vai acontecer é que nós vamos perdê-la. Perdê-la. Então, quem não se nega ou não salvar a sua vida, acaba perdendo. Aí você quer o quê? Você quer salvar a sua vida ou perder a sua vida? E veja bem, aqui não está falando sobre salvação de céu e inferno, não. Aqui é a vida. Deus nos dá uma vida. O que você e eu vamos fazer com a nossa vida? No final das contas, quando você der seu último suspiro, quando seus olhos fecharem, no seu último minuto de vida, você vai olhar para trás e você vai deixar o quê? Qual vai ser o seu rastro? O que você fez com a sua vida? Porque só o que você fizer para o Cristo vai valer a pena. Ah, eu tenho milhões. Eu tenho milhões e milhões. Eu tenho fazendas, eu tenho aviões, eu tenho carros, eu tenho casas, eu tenho... Sim, e vai ficar para quem? Você vai levar alguma coisa? Não, porque eu fiz, eu fui, eu... Só o que a gente fizer para Cristo, a gente vai levar com a gente. Isso se a gente for para o céu, né? Porque se for para o inferno, não vai levar nada. Se não for salvo, mas a salvação está aí para isso. Então, mudar a direção do eu para Cristo, isso é o início da conversão. Agora, para quem está na dúvida, me nego ou não, vamos dar uma olhada aqui em outra questão, a questão do resultado. Nós vemos a questão de direção, nós temos que mudar, a questão de se negar, e vamos ver aqui a questão dos resultados, no versículo 25, que nós lemos agora há pouco. Diz assim, porque que aproveita o homem granjear ou ganhar? Granjear, ganhar, conseguir, né? O que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se assim a si mesmo? Jesus aqui está colocando o final da história da conversão na mesa. Está colocando, olha, é o seguinte, ó, você tem isso, eu tenho isso. Está aqui, ó. Ele está colocando bem claramente aqui. E ele está falando tanto para crentes quanto para descrentes. Tanto para salvos quanto para não salvos. Quem não se nega, quem não salva a sua vida, vai acabar como? Bom, se for perdido, se não for salvo, perdendo-se. Perdendo-se. E quem é salvo, ele fala perdendo-se ou, veja bem, não é e, é ou. Uma coisa ou outra. Ah, pastor, eu sou salvo, como é que eu vou me perder se eu não submeter minha vida a Cristo? Se eu não tomar minha cruz a cada dia, se não me negar, como é que eu vou perder minha salvação? Não, você não vai perder sua salvação. Porque fala perdendo-se, mas se você já é salvo, então isso não aplica-se a você. Agora tem o ou. Ou prejudicando-se.
você vai se prejudicar. Você vai se prejudicar nessa vida. Ao invés de ter aquela vida abundante que Jesus falou que veio trazer para nos dar, uma vida com abundância, nós vamos ter uma vida seca, uma vida sofrida, não abundante. Mas também vamos perder, vamos ser prejudicados, aqui a palavra que Jesus falou foi prejudicando-se. Nós vamos ter prejuízo nessa vida e no porvir. Nós vamos perder galardões. Olha o que fala aqui, Paulo fala em 1 Coríntios 3. Ele está falando aqui, se referindo sobre o tribunal de Cristo. Pastor, quando é que vai acontecer esse tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo vai acontecer logo após o arrebatamento. Tá? Vai ter as bodas, mas antes das bodas, né, a festa do Cordeiro, vai ter esse tribunal de Cristo. Mas 1 Coríntios 3:13 fala assim, o que vai acontecer. A obra de cada um quem? Todo mundo que estiver no tribunal de Cristo. Quem vai estar no tribunal de Cristo? Todos os que são salvos. Tá? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então veja bem, esse detrimento, essa perda, é justamente a perda de galardão. Mas a pessoa vai ser salva. Então nós vamos colocar nossas obras, tudo que a gente fez nessa vida, tudo que a gente fez nessa vida vai ser colocado perante Cristo e vai ser testado pelo fogo. Paulo, em outra ocasião, fala que há dois tipos de obra. Aquela que é ouro, prata e pedra preciosa. E outro tipo, aquele que é madeira, feno e palha. Agora veja bem, essas obras vão ser colocadas lá. Ninguém sabe se é ouro, ouro, prata ou pedra preciosa, ou se é madeira, feno ou palha. Ninguém sabe. Aqui fala, a obra de cada um se manifestará, o dia declarará, pelo fogo será descoberta. Então é o fogo que vai descobrir, é o fogo que vai declarar, é o fogo que vai manifestar, é o fogo que vai mostrar o que é aquilo. Então se aplicar o fogo e for ouro, prata ou pedra preciosa, vai o quê? Vai permanecer. É o que fala aqui, olha. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, ou seja, sobreviver o fogo, ouro, prata e pedra preciosa, vai sobreviver o fogo, esse receberá galardão. Yeah. Mas, se a obra de alguém se queimar, o que vai queimar? Madeira, feno e palha. Esse sofrerá detrimento, ou seja, perda. Vai ser prejudicado. Mas o tal será salvo. Ou seja, não é nada a ver com salvação. Ninguém vai ser salvo pelas suas obras. O tal será salvo. A sua vida, você tem aqui, ó Deus, ó, eu tenho aqui 1 milhão no banco, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma casa de praia, eu tenho 3 carros de luxo, eu tenho 3 diplomas, eu tenho um doutorado, um PhD, eu fui pastor da igreja, eu fui diácono, eu fui isso, aí você coloca tudo ali. Aí lá vem o fogo. Se a gente fez aquilo por causa própria e não por amor a Cristo, vai tudo o quê? Se perder, se queimar. E nós, a Bíblia fala aqui, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Agora, se a gente coloca na mesa, negar a si mesmo, tomar minha cruz a cada dia, seguir a Cristo, ganhar almas, deixar Deus me transformar, me conformar à sua imagem, ajudar os outros, amar os perdidos, ser amigo de verdade, ser alguém de confiança. Eu fui um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa. Aí vem o fogo. Não vai se queimar nada, porque é ouro, é prata, é pedra preciosa. Esse receberá galardão. Gente, o céu não vai ser igual para todo mundo, não. Uns sofrerão detrimento e serão salvos como pelo fogo. Ou seja, vão entrar assim, ó, de raspão. Galardão, 0. Outros, as obras que foram construídas como ouro, prata e pedra preciosa, esses receberão galardão no céu.
E nessa vida, uma vida abundante. Uma vida você está perseguido e oprimido pela carne, pelo diabo e pelo mundo. Onde essas influências vão estar enfraquecidas, porque Jesus está do nosso lado. E Ele está do nosso lado porque nós estamos o seguindo. E nós estamos o seguindo porque nós tomamos nossa cruz a cada dia. E Ele está, portanto, nos transformando. Na Bíblia e na vida nós temos muitos exemplos disso. Pessoas que sofreram isso nessa vida e pessoas que vão sofrer e estão sofrendo perda no céu. Vemos isso em personagens da Bíblia, muitos. Sabe, essa é uma das provas que a Bíblia não foi escrita por homens. Essa é uma das provas que a Bíblia não é uma obra humana. Porque praticamente todos os personagens, eu só consigo pensar de um aqui, que eu até mencionei ele na quarta-feira, José, filho de Jacó. Todos os personagens bíblicos são mostrados com suas qualidades e defeitos. Se fosse um livro de instrumentação humana, o homem teria limpado, apaga isso, tira isso, coloca isso. Zaqueu que era meio cego, baixinho, ia ser alto, galego, loiro, uma voz máscula. Tudo ia mudar. Sabe, iam lá tirar Pedro, tira isso daí, eu neguei a Cristo, mas tira isso daí, gente. Paulo, que fez um voto contrário a Deus, tira isso daí. E ele escreveu. Ele ia ser o primeiro a tirar, tira isso daí, eu não vou dizer isso não. Só isso já dá grande credibilidade à Bíblia. Mas veja bem, então nós temos isso nos personagens bíblicos e também, se você olhar direitinho, nos últimos 11 anos aqui na igreja, pessoas que passaram ou não passaram por esse problema, não se negaram, não tomaram sua cruz, não seguiram a Cristo e foram assolados, atolados, acorrentados, enlaçados, capturados, suas vidas destroçadas, decimadas por causa disso. O resultado, é uma questão de resultado, gente. Agora, o resultado a gente só sabe depois. Sabe? Tarde demais. A gente pode consertar alguma coisa, mas o estrago está feito. Você começa a fazer uma receita de um bolo, aí você confundiu os ingredientes, colocou, em vez de colocar uma pitada de fermento e 2 xícaras de açúcar, você colocou 2 xícaras de fermento e uma pitada de açúcar, já está assando o bolo, está aquele monstro saindo do forno. Não tem muito o que fazer agora, né? Tem coisa que não dá para fazer outro bolo. Tem coisa na vida que não dá para refazer, desfazer. Tem coisa que agora é isso aí. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque são verdades inescapáveis. A gente pode não gostar, pode não entender, pode não aceitar, pode bater o pé, fazer drama, mas a verdade é que não tem como mudar. Isso que nós estamos vendo sobre negar a si mesmo, tomar sua cruz, seguir a Cristo, é uma verdade. E quem insiste em fazer vista grossa, não aceitar, não tem problema. Jesus falou o quê? Quem quiser. Quem quiser. Você quer, não quer. A decisão é sua e as consequências você que vai ter que conviver. Deus não vai forçar isso em você. Ele está aqui dizendo. Está colocando na mesa. Mas a decisão fica nossa. O pecado, na verdade, nunca compensa. Nunca compensa. O diabo vai querer te convencer, a carne, o mundo vai querer convencer e compensa. Não compensa. O pecado sempre vai custar mais caro do que você queria pagar. Vai levar mais longe do que você planejava ir. E vai lhe deter mais tempo do que você queria ficar. Isso é uma verdade. E nós podemos ou aprender com essas palavras sábias, ou a gente pode descobrir por nós mesmos. Mas aí nós vamos ver os resultados em nossas vidas. Vamos estar colhendo fruto, vai estar já frutificando os resultados em nossas vidas. E vai ser mais trabalho agora. Então, para resumir, esta manhã, essa questão de direção. Quais são as minhas prioridades? A direção vai apontar isso. Quer saber a direção que você está indo? Faça uma lista. Vá para casa, pegue um papel, caneta, sente. Entre você e Deus, coloque: Deus, quais são as minhas prioridades? Você escreva, porque aquilo vai indicar a direção. A quem está seguindo? Quem está seguindo?
Não nos achemos como Pedro. Lembra um grande problema de Pedro? Ele se achou pronto. Jesus falou, o diabo pediu para cirandar você como trigo, Pedro. Pedro falou o quê? Não, Senhor, que é isso? Eu já estou pronto. Eu estou pronto para ser preso e morrer por ti. Jesus falou, é? Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E menos de 24 horas depois, aconteceu. Aí Pedro percebeu o quê? Ele não estava pronto coisa nenhuma. Qual foi o resultado? E Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Tem muita gente que vai ter que esperar o choro amargo para se dar conta que está indo na direção errada. Pedro achava que estava indo na direção certa. Ele falou, Jesus, mesmo que se for preso ou morto, eu vou seguir. Jesus sabia. Ele falou, quando te converteres, fortaleça seus irmãos. Jesus sabia que ele estava indo na direção errada ainda. Mas precisou o quê? Uma decepção amarga para ele perceber. E isso fazia parte da transformação de Pedro. Então, você quer passar por uma coisa amarga para se dar conta? Não tem problema. Pedro precisou passar por isso. Nós não precisamos. Mas se é isso que a gente quer, se é isso que a gente precisa, que assim seja. Mas não precisa. Sabe, a vida já é amarga bastante muitas vezes. Já tem muita amargura nesse mundo, muita maldade nesse mundo para a gente ficar colhendo mais amargura em nossas vidas. Então, nós podemos saber a direção vendo nossas atitudes, nossas prioridades, nossos hábitos, nossas decisões, como a gente pensa e raciocina, como chegamos às decisões que nós chegamos. Tudo isso faz parte. Agora, veja bem, essas coisas não são conversões, mas são pré-requisitos para a conversão. Para que a conversão seja de verdade. Agora lembre, vai ser difícil, mas é uma cruz. Você vai estar lutando contra a carne. Mas se nós nos submetermos a Deus, Ele converte e transforma. E a partir daí as coisas se tornam cada vez mais fáceis e mais naturais. Está aqui minha filha como testemunho, desde que ela se entende como gente. Quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, a coisa mais natural do mundo era fazer o quê? Assistir o Fantástico? Não. Ir para a igreja. Não interessa se tem visita, jogo da Copa do Brasil, não interessa se vai acabar o mundo, não interessa. Não interessa. Não, sabe? Não interessa. Por quê? Se tornou algo natural. Tão natural quanto respirar, quando acordar de manhã, ficou natural. Agora, tem gente que chega a hora de culto, aquela batalha espiritual, eu preciso jejuar, orar, pastor, ore por mim, eu estou numa batalha. É o quê? Eu não sei se eu vou para o culto hoje. É natural? Não, ainda é aquela coisa difícil. Por quê? Porque ainda está seguindo o mundo. Não está se negando. Não está seguindo Cristo. Mas se torna fácil quando a gente se submete. E com esse pano de fundo, vamos ler de novo o texto de hoje. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. E vamos orar. Pai amado, obrigado. O Senhor ainda transforma, o Senhor ainda converte. Ajude-nos a nos negarmos, tomarmos nossa cruz a cada dia.